Você que já viu o meu último vídeo, já conheceu a parte social da minha casa. Íamos fazer em um vídeo único, inferior e superior, mas notamos que eu falei demais e o vídeo ficou muito longo, então separamos em 3 partes. E hoje eu vou apresentar para vocês a área íntima. Começando aqui pela escada, que também não mostrei no último vídeo. A escada foi praticamente uma das únicas coisas que eu mantive totalmente da casa. Ela é uma escada boa, em lâmina, então achei que fazia sentido. O guarda-corpo também já era existente. E as únicas mudanças que eu fiz foi criar esse portão, que é de segurança, né? Porque eu tenho 2 pequenas. E os totens de sustentação, que eles eram inox. E ao invés de eu trocar, eu só envelopei eles em preto, para combinar com todo o restante da casa. Porque como vocês já viram, eu comentei e eu troquei todas as esquadrias por esquadrias pretas, então fazia muito mais sentido. E aí, falando da escada, é uma parede bem grande, ela é extensa e vai com o pé direito bem alto aqui nessa parte principal. Fiquei pensando o que poderia ser feito, porque eu não queria que essa parede fosse uma parede de destaque, pensando que eu já tenho a parede da sala de TV. E também porque, como é uma parede da escada, a gente não precisaria de tantos elementos nela. Então, pensando nisso, eu decidi contar a nossa história de família nessa parede. E é uma história que, da mesma forma que a história é construída, a gente também vai construindo isso com os quadros. Então, eu selecionei algumas fotos. Para dar mais leveza, eu optei por fotos em preto e branco, para a gente não criar muita diferença de cores e muito colorido. E aí, também as molduras no preto, para a gente fazer a mesma combinação que eu comentei, né, dos acabamentos em preto. E claro, eu já fiz algumas novas fotos, que ainda não chegaram, mas a intenção é que ela não fique pronta sempre. É que ao longo dos anos a gente vá montando e criando, contando essa história. Junto com isso, a gente optou por colocar um papel de parede. Esse papel de parede é o mesmo que eu coloquei lá naquele aparador de entrada que vocês viram. Ele chama Eco Paper. É um papel de parede que ele tem uma textura bem interessante. Aqui eu optei por uma textura mais rústica. E eu posso retirar e levar ele embora. Então essa é a vantagem do Eco Paper. Que ele é um papel de parede ecológico e ele é toda uma massa. Se eu precisar retocar ou se eu precisar retirar, é muito fácil. Então a gente colocou nessa parede toda. Ele tem um leve brilho, então cria também essa volumetria das nuances. E aqui, agora eu vou subir com vocês lá para a área íntima. Na escada eu optei por um mini balizador, bem delicado, na cor preta também. E aqui na parte de cima também fechamos com um portãozinho de segurança com trinco. Isso é realmente proteção, mas ele ficou discreto e facilita muito, né? Bom, parte superior da casa, nós não mudamos muito a estrutura dela. A maior mudança que a gente teve foi realmente da decoração dos ambientes. E aqui nós temos 3 suítes. O revestimento do piso, ele já era existente também. É um piso de porcelanato da Portobello, é o Bétula. Eu não queria um rodapé muito alto, porque no apartamento eu já tinha um rodapé de 20 centímetros, que eu gosto bastante, mas eu acho que ele é para chamar atenção e aqui não era o caso. Bom, corredor superior, ele é um corredor bem grande. Fizemos aqui os armários todos de rouparia. Então, essa parte eu criei também com essas volumetrias e cores diferentes. Um banco. Esse banco, ele acaba servindo mais pra gente apoiar as coisas quando a gente sobe. Uma sacola, uma bolsa. Então, ele tem essa funcionalidade um pouco mais de praticidade. E os armários eu optei por fazer um pouco menos profundos, para eles não ficarem tão brutos aqui no corredor. Então eles são mais delicados, eles têm 45 centímetros de profundidade. Aqui colocamos um frigobar de apoio. Então quando a gente está aqui em cima, quer pegar uma água, um suco, alguma coisa, a gente tem essa facilidade. E aí vocês já devem ter notado que a gente tem uma parte da parede pintada em azul. Então aqui nessa parte eu optei por deixar um pouco de cor na parede até meia altura, alinhado com as portas. E nas outras paredes a gente tem aquela textura, que é essa que vocês notaram ali da escada. Então a gente tem um corredor bem clean e realmente mais funcional. Mais um detalhe do corredor foi a escolha dos puxadores. Aqui na casa toda eu realmente pensei muito nos puxadores porque eu gosto desse detalhe do cuidado, né? E aqui ele é um puxador de couro, um tom acima do armário. Ele é daquela Ohui, que é uma marca super bacana de couro e de puxadores. E ele tem esse efeito um pouco mais orgânico, que eu achei bem interessante.
Então aqui os puxadores, escolhi também essa passadeira mais colorida, que tem o tom do azul da parede, também aqui, é da Baikami. E esse tapete, ele traz um pouco mais de aconchego para esse corredor, porque é um corredor super amplo, né? Além disso, coloquei uma arandela aqui com uma iluminação indireta. Ela é gostosa também para deixar a noite ligada por conta das crianças, eu acabo vindo aqui, então sempre tem uma luzinha aqui mais aconchegante. E aqui nessa parede de destaque, que é a parede de quando a gente sobe a escada, eu aproveitei para colocar essa peça super bonita, que é uma tapeçaria feita pela Carolina Croft, que eu tinha comprado e assim, tinha me apaixonado por ela, pelas cores, o terracota, o verde e o tom do cinza, né, mais azulado. E aqui ela ficou perfeita, porque é realmente uma parede que a gente consegue visualizar quando a gente sobe a escada. E ela tem uma textura muito mais interessante, né? Junto com essa parede do papel de parede ficou bem legal, porque ela tem essa textura mais rústica também. Então, essa parte do hall dos quartos, a gente acabou usando com esses elementos para que fique mais aconchegante e tenha a carinha, né, também dos quartos. O primeiro quarto que eu vou mostrar para vocês é o da Olivia, que é a minha maior, ela tem 2 anos e 8 meses. E aqui eu aproveitei todos os móveis que eu já tinha no apartamento e realmente o que funciona, né? A gente tem muitos brinquedos e aí eles ficaram espalhados pela casa, tanto lá na área externa quanto na sala que vocês viram, e aí em cada quarto tem um pouquinho de brinquedo. Uma das coisas que elas gostam muito é de livrinhos, então eu criei aqui um espaço de leitura, com essas 3 prateleiras aqui. Eu deixei realmente aqui mais próximo da porta, porque à noite a gente fica aqui lendo um livrinho antes dela dormir. Essas prateleiras eu fiz no rosa glamour, para dar uma combinação com o restante dos móveis. E aí tem esse puffzinho aqui com uma pequena arandela, que fica super gostoso para a hora de dormir também, tem uma luz um pouco mais branda e fica bem aconchegante. O quarto é bem amplo, então eu optei também por não colocar muitos móveis, deixar uma área bem de brincar para ela aqui. O tapetinho com a mesinha de pintura. Agora ela tá numa fase um pouco mais de penteadeira, de maquiagens. Então a gente colocou aqui uma penteadeira e os quadrinhos que são relacionados a toda a ideia de identidade visual do quarto. Nesse quarto eu optei por 2 decorações diferentes. Então, nessa parte que vocês viram, eu coloquei um tom de lilás na parte de baixo e um verde mais fechado na parte de cima. E aqui na cortina, isso é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, o chale na lateral. Então o chale também no verde, nas 2 laterais, e no centro o voal mais leve. Essas persianas da janela externa, né, elas são automatizadas, então ela tem um fechamento de blackout, então por isso eu não precisava de nada que fizesse esse fechamento aqui. E aí do outro lado foi a combinação das cores, que é intencional. Então ali vocês viram que a gente tem o roxo, né, o lilás com o verde, e aqui desse lado nós temos um papel de parede bem lúdico, inclusive eu mostrei para ela algumas opções e essa opção foi escolhida por ela. É um papel de parede que tem as fadinhas, os ratinhos, flores, e aí eu peguei os tons desse papel para criar aquela ideia do outro lado, com a meia altura. Então aqui a gente tem muito do lilás e muito do verde, e aí eu fiz essa mistura. Na parede de fundo, que é a parede que a gente tem aqui do ar-condicionado e da cama, a gente só vai conseguir ver de pertinho, mas tem um papel de parede também com bolinhas, uns poazinhos verdinhos. E aí eu peguei realmente um poá verde para criar também essa mistura de texturas, né, que eu gosto bastante de usar. A cama é uma cama Montessori, que ela já tá super acostumada, a gente já tinha lá no apartamento também, e a gente continuou usando. Futuramente a minha intenção é que a gente junte as meninas em um quarto só, e aí provavelmente eu vou fazer alguma cama diferente, com casinha e tudo mais, mas por enquanto, como a Alice ainda dorme em berço, eu deixei os quartos separados. Na parte dos armários, eu pensei muito no uso de como a gente estava funcionando, né? Então, depois que a gente sai da parte da cômoda de bebê para criança, eu senti que a gente usa muito mais gavetas. Então aqui eu optei por fazer toda essa parte de baixo em gavetas. E aí
Isso é um dos pontos que a gente usa até mesmo tanto para facilitar, né, não ter as duas portas e mais as gavetas dentro, como também decorativo. Então aqui eu optei por ter duas cores no armário, sendo bem neutro esse tom da madeirado e na parte superior um cinza bem clarinho, que se não me engano é o areia, mas eu vou deixar tudo na descrição. E aqui a gente tem uma opção legal na escolha dos puxadores. Como a gaveta é bem grande, essa gaveta tem aproximadamente 1,10 m, ela é super extensa, eu escolhi um puxador central, mas que ele fosse um pouco maior, para que a gente não tivesse uma gaveta bamba. Se a gente colocasse duas, eu tinha isso na minha cômoda antiga das crianças, e aí eu sentia que a gaveta ficava emperrando, então por isso eu coloquei esse central. E no dourado. E na parte superior, para fazer um pouco mais de charme, eu escolhi esse puxador que é da Zara Home, é um puxador todo dourado, com miolo em madrepérola. Eu achei ele super delicado e ele fez toda a combinação aqui. Então na parte de cima, duas portas e bastante gaveta na parte inferior. E esse armário, ele é super atemporal, então elas vão crescer conforme a vida vai passando e elas vão continuar usando esse armário. Isso eu acho que é uma coisa super importante também da gente pensar quando a gente está desenvolvendo um projeto, que a casa também acompanhe a idade, né, das crianças. No banheiro da Olivia, eu escolhi um tom de revestimento que fosse próximo do quarto, da cor do quarto. Não necessariamente precisa, mas eu quis fazer essa combinação, até porque é uma cor que ela gosta muito. Então, esse revestimento da parte superior é o aquarela, da Decor Tiles, e ele é interessante porque ele tem várias nuances do lilás. Como ele é um pouco mais irregular, ele não é retinho, a gente tem essas tonalidades, então ele faz aqui mais claro, aqui um pouco mais escuro, o que cria essa movimentação, sabe, de volumetria. Aqui dentro eu também coloquei metade da parede, então 90 centímetros, no paládio, que era o revestimento que eu já tinha lá no meu outro apartamento. Eu adoro ele, eu gosto da textura dele e eu gosto que ele é um pouco mais lúdico. Ele tem essas pintinhas, mas de uma forma leve, não é tão infantilizado, né? Eu gosto bastante do Silex, que vocês já viram, mas ele é um pouco mais colorido. Então esse daqui é uma opção que eu adoro, a gente usa bastante, que é o paládio. Aqui a gente nivelou os dois revestimentos para que eles ficassem alinhados. Inclusive eu mostrei esse detalhamento nos vídeos. E aqui fizemos também um nicho interno, e aí no nicho a gente aproveitou para colocar o paládio, principalmente por conta da textura. Como o paládio ele é mais irregular, o paládio não, desculpa, o aquarela, ele é mais irregular, a gente optou por colocar o que é liso, totalmente liso dentro. Aqui na bancada, no primeiro vídeo que vocês viram da casa, eu comento que eu não sabia ainda se eu ia mudar a bancada. E não fazia sentido porque a bancada era bem pequenininha, então eu acabei trocando para aproveitar mais o espaço aqui. Centralizei a cuba, que é uma cuba slim da Deca, e se vocês notarem, tudo aqui tá em combinação. A cuba com os puxadores de estrelinha, esses puxadores são emborrachados, as meninas conseguem abrir. Aqui, o armário, eu coloquei ele a 25 centímetros do chão para que a gente pudesse ter um banquinho, e aí fica mais multifuncional para elas, para que elas consigam usar. Então elas conseguem subir aqui, escovar os dentes. Todos os detalhes, eles são pensados para que seja funcional, né? O armário também no amadeirado, aqui a gente tem um roupeiro, duas prateleirinhas na parte superior decorativas e um espelho orgânico. E a arandela, que essa arandela eu acho ela muito gostosa pro horário que eu vou dar banho nelas à noite, então é uma luz também mais leve, e aí a gente não fica com aquele monte de iluminação, principalmente para quem tem rotina com criança, entende que isso é super importante. E aí a luminária, a arandela, ela acaba sendo também um ponto decorativo super interessante. Até mesmo os porta-sabonete e o porta-escova também são da Zara Home, que é o mesmo que eu comprei aqui dos puxadores. Então tudo foi pensado para que a gente tenha essa unidade de identidade visual. Esse é o quarto da Alice. A Alice está com 1 ano e 5 meses. E eu também aproveitei todos os móveis que eu tinha na casa, no apartamento. Mantenho ela ainda no berço. Quando a Olivia tinha 1 ano e 3 mais ou menos, eu coloquei ela na caminha Montessori. Mas por enquanto não vou fazer essa troca.
Acho que funciona muito bem no berço, então acabei optando por manter, até porque eu sou apaixonada por esse berço. Ele é da Lilian Pimenta. Aqui o armário, eu fiz exatamente igual, então com as duas portas superiores e bastante gaveta. E esse detalhe eu não comentei com vocês lá no outro quarto, mas eu acabei criando essa lateral do armário toda com prateleiras curvas, que elas têm muitos bichinhos, muitos ursinhos e bichinhos de pelúcia, então a gente acaba decorando com eles mesmo. Até pra ficar diferente e a gente não ter, isso é realmente uma coisa que eu não gosto, aquela lateral chapada do armário, né? Então o armário aqui ele é bem grande, ele tem em torno de 2,20 m e mesmo assim eu ainda tive esse espaço para ter esse decorativo. E aqui fiz da mesma maneira que o quarto da Olivia, com uma ideia de ter um espaço de descanso e ter um espaço de brincar. Então aproveitei para deixar meia parede com amadeirado. Na parte superior com um papel de parede, eles são da mesma loja, da Chip, eu vou deixar tudo na descrição. Esse papel de parede ele é mais florido, delicado, e a minha intenção foi que o tom das flores a gente tivesse do outro lado. Então aqui nós criamos um degradê de 3 tons de tinta. Eu amei essa ideia, eu peguei, acho que no Pinterest, enfim, eu achei super legal que cria essas tonalidades, né, fazendo esse tom de degradê, e do outro lado o papel de parede para complementar. Então a ideia aqui foi realmente abusar do tom de blush, né, um tomzinho de rosa, também com os decorativos ali. Esse pendente, que também é da Lilian Pimenta, eu já tinha e eu acho ele muito lindo, e ele também cria uma iluminação gostosa para a noite, a hora que a gente quer fazer uma leitura aqui dos livrinhos. Aqui também, mantive a cômoda que eu já tinha, e aqui uma parte de brincar, com 3 prateleirinhas com os livros, também no rosa glamour, que ele tem essa tonalidade bem próxima da parede. Esse espaço aqui, no dia a dia eu deixo com um tatame, para ficar mais confortável para as crianças brincarem, mas a gente tem aqui a cozinha, que era da Olivia, mas agora a Alice tá mais na fase de brincar com essa cozinha. E o baúzinho, que como vocês podem ver, tá bem vida real, com tudo jogado ali dentro do jeito que elas usam. A gente tenta organizar, mas no dia a dia é mais ou menos assim que fica. Aqui também a ideia das cortinas foi exatamente como a gente fez no quarto da Olivia, o chale, combinando com a decoração. Então aqui eu usei um xadrez num rosa bem mais claro. E aqui o val de linho mais fino para manter a iluminação. Banheiro da Alice tem os mesmos revestimentos que o banheiro da Olivia, porém em outra cor. Então o paládio é o mesmo, meia altura, 90 centímetros. E na parte superior o aquarela no tom verde. Então um verde clarinho também fica super delicado. E aqui, para fazer uma diferença de um banheiro para o outro, também fiz a prateleira inteiriça, ao invés de 2 prateleiras na lateral, o espelho um pouco maior e a arandela, que também faz o mesmo efeito dessa iluminação um pouco mais intimista no horário que eu preciso. Bancada também com quartzo e a cuba no Deca Slim, que é essa bem delicada, que eu achei super bacana. E o tom também vem com a combinação dos puxadores. Eles são realmente iguais, a gente só mudou a cor. Aqui, até deixei a banheira para mostrar para vocês, muita gente tem essa dúvida se a banheira cabe no armário de canto. E cabe, funciona super bem, a gente até pensou em boxes diferentes para que a gente pudesse abrir mais, mas no fim essa amplitude já funciona super bem. Aproveitando para falar sobre iluminação, muita gente tem dúvida, e essa é uma iluminação que eu gosto bastante para banheiro, né? Arandela, uma arandela delicada, se você quer e a intenção é ter uma luz mais intimista. Perfil de LED na área de corredor, de uso, e dentro do box 2 spots, que aí a gente sempre joga eles para a parede, nunca centralizados, para a gente não criar sombra ali no chuveiro. Então, na parede, principalmente se tiver alguma parede de destaque, a gente acaba criando destaque também para o revestimento. Então, essa iluminação funciona super bem. Aqui, por exemplo, como não é uma área de maquiagem e tudo mais, a gente não criou nenhuma iluminação voltada para a bancada, porque não tem intenção. Mas caso seja necessário, também fica muito interessante colocar um perfil de LED em cima da área de bancadas. Suite Master,
Mostrei bastante sobre ela lá nos nossos episódios. Aqui foi uma das maiores mudanças que nós tivemos estruturais, vamos dizer assim. O que nós fizemos? O quarto, na realidade, ele vinha aproximadamente até aqui. Isso aqui tudo era uma varanda, mas não fazia sentido uma varanda tão grande e muita perda de espaço. Então, nós integramos a área de varanda. A varanda era uma varanda coberta, então facilitava bastante. Aqui tinha toda essa parte em vidro. Nós fechamos e fizemos uma esquadria também bem comprida, para que a gente tenha boa iluminação. E aí mudamos também a posição da área do closet. Então aqui foi realmente uma mudança maior. E o que nós fizemos aqui? Fizemos uma área de cama mais reservada, o quarto ficou bem amplo. Aqui a ideia foi um painel orgânico, então esse painel que sobe faz as curvas ali. Na parte superior, o papel de parede, que é um papel de parede de linho bege, que a gente colocou também em todas as paredes do quarto. A cama é king e nas duas laterais, mesas de cabeceira. Para acompanhar as mesas de cabeceira, a cabeceira em si também faz o alinhamento. Então ela finaliza aqui fazendo esse estofado, um estofado com um tom de azul mais pro jeans, um azul um pouco mais claro, não tão marinho como o que a gente tem lá no andar de baixo. Ali nós temos os quadrinhos da Paula, que é uma querida. Ela fez também um quadro para o nosso escritório, que eu adoro. São recortes de tecido. E aqui a gente também fez essa mescla no tomzinho do rosa com o azul, que fica super aconchegante. No pé da cama temos um banco. Esse banco é da Zara Home, é um banco de palha, que também traz esses elementos naturais. E aí, essa discussão foi eterna lá nos episódios de onde eu ia colocar o home office. No fim, quase que eu fiquei sem área de home office, porque eu achei que eu precisava daquele espaço do depósito. E no fim, eu acabei colocando aqui, que foi excelente, porque o meu quarto ficou muito grande, então não faria sentido que a gente não tivesse um espaço de uso, né, aqui. Fizemos a bancada extensa até o final, para ter um ponto de decoração, essa serralheria dourada com os fundos em vidro. E aqui nessa parte de baixo, combinando com o mesmo azul que a gente tem na cabeceira, esse móvel que eu acho muito útil, já tive e já fiz em diversos projetos, que ele é um nicho com um gavetão. Ele serve para documentos, impressora, livros e afins. Então a gente fez toda essa área. E como eu queria ter um destaque nessa parede, mas não queria fazer nada de marcenaria ou criar nenhum painel, optei por esse papel de parede, que é um papel de parede com uma textura como se fosse umas pinceladas, também num tom de bege, mais para o marrom, que acabou criando esse espaço um pouco mais reservado. E como nós tivemos que durante a obra fazer uma estrutura de serralheria aqui por conta dessa integração, esse dente foi criado. E esse dente acabou sendo uma divisão dos ambientes. Aqui já tínhamos essas duas janelas, e no início lá eu comentei que eu ia retirar, mas claro, para ter mais iluminação, nós mantivemos as janelas. Ficou super gostoso. E aqui a área do closet, que eu fiz uma ampliação bem legal. Então, o nosso closet ele tem uma porta de correr, para não ter iluminação, ou se eventualmente alguém acorda mais cedo e precisa ligar a luz aqui, não vai incomodar quem tá lá. E aqui como foi a divisão? Fiz um corredor bem amplo, aqui nós temos em torno de 1 metro. Desse lado são a parte de sapateiras, aqui do meu marido, a minha aqui vestidos. E aí eu fiz essa mescla do espelho, do vidro fumê, aqui não é o reflecta, aqui é o vidro fumê. Na verdade ele é o champanhe, que ele é um pouquinho mais claro do que o fumê. Desse lado, toda essa parte fechada, porque são cabides. E aqui, central, pra gente não ter aquele armário muito pesado, eu optei por fazer um nicho para as bolsas nas laterais. E aqui, nessa parte, gavetas, que é o que eu mais uso. Puxador, como eu comentei com vocês, eu fiz questão de escolher pessoalmente. Esse aqui também é da Zara Home. Ele é um puxador dourado orgânico. E aí a gente tem todas as combinações do quarto. Aqui é um espaço que eu acabo usando para me maquiar. Isso aqui também é um armário. E essa gaveta é uma gaveta que eu uso para joias. E eu acabei fazendo ela com uma com senha para facilitar, porque a chave acabava atrapalhando, a gente tem que esconder a chave, enfim. Então,
Essa senha aqui ficou super prático. Também fiz as divisórias dela. Vou abrir pra vocês. Faz a abertura como se fosse uma chave mesmo. Fiz também essa divisão pra usar com os óculos, relógios, joias. No mesmo lugar que eu fiz as divisórias lá da cozinha. Vou deixar aqui na descrição. Também não é pública, porque eu realmente gostei, já indiquei pros nossos clientes. E ela fez toda do jeitinho que eu queria. Então toda a parte de anéis, toda a parte de óculos aqui. Ficou bem prática e ficou bem funcional também. Então essa primeira gaveta com a chave ficou excelente. Aí esse espaço todo com espelho para me maquiar, para eu ter as minhas bolsas, também serve de apoio. E aqui no final mais 4 portas de armário. Aqui nós temos uma janela, então acabamos colocando uma gaze de linho um pouco mais grossa para realmente tampar, né, ter um fechamento dessa visão. E aqui no closet eu optei também por um papel de parede bem colorido, alegre, com um tom de rosa e o laranja, que é um espaço criativo, sabe, aquele momento de escolher a cor, de escolher a roupa. Então aqui eu fiz tudo bem colorido, bem alegre. Aqui o banheiro da Suite Master. Eu brinco que é a minha sala de banho, porque eu acho ele enorme. Não fiz nenhuma modificação estrutural, né, ele era desse tamanho. Mas eu modifiquei todos os revestimentos, mantive a banheira, porque as meninas adoram e a gente achou prático ter. Fizemos aqui o box piso-teto, com 2 chuveiros, foi uma das alterações que nós fizemos. A bancada, pra gente ter essa abertura, eu acabei reduzindo, fiz uma bancada nova. Essa bancada é bem estreita, ela tem 45 centímetros. E aí fiz a cuba esculpida por conta da profundidade da bancada, né? Porque a gente não teria tanto espaço para colocar as cubas comuns. Já falei bastante aqui sobre isso, não indico para banheiro, tá? Cuba esculpida, eu acho que, a não ser que você realmente goste, mas ela não é a melhor por conta da limpeza. E aqui o que eu fiz? Um pouco diferente do que vocês costumam ver, que a gente faz todos os espelhos com armário. Eu fiz esse espelho central com iluminação direta, aqui. E aí os espelhos, as portas laterais que abrem. As 2 portas laterais. Então esse é o meu lado, aquele é o lado do meu marido. E aqui eu fiz o gavetão de secadores e escovas. Tem 3 buracos, um para Babyliss, o outro para o Dyson e o outro para um secador comum. E ali já tem a tomada, então eu consigo só tirar o secador e usar com a portinha um pouquinho fechada. Além disso, fiz uma subgaveta, então tem, além disso, uma gavetinha interna, bem prática e ficou super funcional. Do outro lado eu coloquei um roupeiro. Aqui deixei bem como eu uso no dia a dia, coloquei um banco rústico aqui pra gente fazer o apoio das coisas, deixo sempre toalha das crianças aqui porque elas acabam tomando banho por aqui, então ficou bem prático. E como a bacia ela fica longe dos armários, eu acabei colocando também uma cestinha para deixar papel higiênico extra e tudo mais aqui desse lado. Toalheiros, os toalheiros principais são esses 2, mas eu acabei colocando toalheiros simples de 3M aqui no vidro, então na hora de tomar banho a gente traz pra cá as toalhas, porque realmente é bem comprido, né, é bem longo o banheiro, então eu acho mais prático deixar aqui. Em um dos vídeos eu tinha mostrado que eu ia colocar aqui nessa parte interna umas prateleiras pretas para apoio dos utensílios. Porém, a gente achou super útil, esse espaço ficou ótimo, eu tirei, claro, os produtos para não ficar tão feio aqui no vídeo, mas os meus produtos ficam todos apoiados aqui. Os revestimentos, seguimos a mesma ideia do banheiro das crianças, então piso e 90 centímetros da parede com um revestimento maior, que é o Agatha Fendi da Decor Tiles. Esse da parte superior eu vou deixar o nome na descrição. Ele parece o aquarela que foi usado no banheiro das crianças, mas ele na verdade vem com um outro formato. Ele vem com um formato de tijolinho, a gente acabou soltando ele da tela para colocar nesse formato que era a minha ideia inicial. Fiz aqui um banheiro bem neutro, bem clássico e coloquei os detalhes nos metais. Esses metais da Deca são novos e eles têm essa cor que não é nem o preto nem o inox. Ele é um tom de chumbo super bonito. Eu já tinha até mostrado aqui também em um dos vídeos. E aí a gente acabou fazendo a combinação com o preto. Inclusive, muita gente me perguntou, Rafa, quando eu escolho um metal diferente que não seja nem preto e nem inox, o que eu uso de acabamento do box? E aqui eu acabei optando pelo preto, que ficou super bom. Funciona super bem a gente fazer essa mistura, até porque as minhas esquadrias são pretas, né? E é isso sobre o banheiro.
espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Na próxima semana teremos a parte 3, que é a parte da área gourmet, da área externa. E se você ficou com alguma dúvida, manda aqui nos nossos comentários e obrigada!